Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Êxodo, livro que nós fizemos a leitura nesta noite. O tema está dentro da série que nós estamos ministrando, Ilustres Desconhecidos da Bíblia. O tema de hoje que nós vamos estudar, que nós vamos ministrar, é as parteiras hebreias. O título da mensagem eu dei é Cifrar e Coar Mulheres Geradoras de Vida em Tempos de Morte. Cifrar e coar mulheres geradoras de vida em tempos de morte. Nós vivemos, queridos irmãos, amados irmãos, em dias onde nossa geração está sendo ameaçada pelo diabo. A igreja ainda é a resposta para esse mundo caído. Nós ainda somos os que podem ser chamados de geradores de vida. Nós somos como os protetores. Devemos, na verdade, ser saleiros ambulantes. Nós somos aqueles que conservam o mundo. Diante do que eu vou dizer aqui nesta noite para você, você precisa tomar uma decisão urgente diante daquilo que você vai estar escutando. Você precisa tomar uma posição, ser gerador e geradora de vida no mundo em que ele está morrendo aos poucos. Eu fiquei muito interessado por esta mensagem e enquanto orava ao Senhor, pedia a confirmação para ministrá-la ao coração da igreja, mas primeiramente eu a ministrava ao meu coração. Essa mensagem ela é muito atual para os nossos dias. Por isso eu quero pedir a sua atenção. Quero pedir que você, por favor, abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você. Nesta noite, o meu desejo é trazer uma mensagem que possa, assim, produzir vida em sua vida. O desejo é fazer com que você entenda que você e eu somos geradores de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de nós entrarmos aqui dentro do texto, é importante que a gente entenda um pouquinho o fundo histórico, o contexto histórico do livro de Êxodo. É apenas algo bem rápido, introdutório, mas eu penso que é importante para que nós entendamos aquilo que você vai ouvir aqui nesta noite. O nome hebraico do livro do Êxodo remete aos seus primeiros versos. E estes são os nomes. O autor do Êxodo, que é Moisés, ele trata aqui dentro desse livro sobre, inicialmente, sobre os nomes, as pessoas que fazem parte aqui dentro do livro. Moisés, ele escreveu esse livro provavelmente entre 1440, muita especulação quando se trata de datas. Ele provavelmente escreveu esse texto durante a primeira parte da peregrinação do povo israelita no deserto de Cades Barnea. O doutor Rodrigo Silva, ele em um documentário, ele mostra que o faraó da época, que foi o responsável pela perseguição do povo de Deus, na época de Moisés, era o faraó chamado Tutmoses III. Ele foi o rei do período do Êxodo, que morreu afogado sobre as águas. Esses dados são muito contestados, tem muita especulação, porque
o próprio Moisés não deu o nome do faraó, mesmo tendo morado lá dentro do Egito. O livro de Êxodo não trata apenas da saída do povo. Êxodo significa saída. Ele também descreve o Êxodos. Êxodo significa entrada. Se você olhar para o primeiro versículo de Êxodo, primeiro, fala: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram. Entraram aí, é exatamente isso, Êxodos, é a entrada do povo na terra do Egito. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso porque ele apresenta como Deus transforma os nossos êxodos, as nossas entradas, ou seja, ele transforma as nossas entradas erradas, vamos dizer assim, em lugares que aparentemente são de vida, porque diz o texto de Êxodo que o povo, ao entrar no Egito, aquelas 70 almas, lá no Novo Testamento diz que foram 75 almas. Depois a gente conversa sobre isso para você entender, porque aqui diz que são 70 e lá diz que são 75. Depois a gente fala sobre isso. Mas a verdade é que muitas vezes nós entramos em lugares que às vezes são lugares de bênção, quando na verdade não são. São lugares de morte. Êxodo, ele vai tratar sobre a vitória do povo saindo da escravidão do Egito. Então, aqui nós temos bastante dificuldade quando nós analisamos esse texto do Êxodo, descobrir a nacionalidade aqui das parteiras. O texto ele vai falar de duas mulheres, Sifrá e Puá. Já deixo uma dica para os irmãos que vão ter filho, para colocar nas vossas filhas, Sifrá e Puá. Diga: Deus me livre. Diga: não, viu? São nomes bíblicos, tá? Sifrá e Puá. Então, aqui nós não temos assim a capacidade de dizer qual era realmente a nacionalidade dessas parteiras. Alguns comentaristas dizem que elas eram hebreias. Flávio Josefo, por exemplo, defende que elas eram egípcias. E Calvino, João Calvino, um reformador, ele é totalmente contra essa ideia de que elas eram egípcias e defende a ideia de que elas eram realmente hebreias. Então, essas mulheres, na verdade, elas eram chefes da obstetrícia do povo hebreu. Elas eram as responsáveis. Não pense que só tinham duas parteiras na terra do Egito, porque provavelmente uma coisa que as pessoas faziam naquela época ali era menino, até porque não tinha Instagram e TV, Então, o povo de Deus realmente seguia ao pé da letra, embora o faraó tenha tentado atrapalhar esse processo. Existe a possibilidade aqui dessas duas parteiras hebreias estarem sobrecarregadas com a quantidade de partos, se entendermos que existiam apenas duas. Deus, aqui dentro do texto de Êxodo, ele resgata o povo dele, ele salva o povo dele por dois motivos. O primeiro é por causa da opressão. Deus nunca vai se manifestar indiferente quando nós estamos em sofrimento. Quando o seu povo sofre, Deus sempre vem em auxílio do seu povo. E o segundo motivo aqui dentro do texto de Êxodo, ainda a título de introdução, é por causa da aliança que ele tinha com o povo. Lá em Gênesis 12, se você quiser descobrir ali os termos da aliança que ele fez com o patriarca Abraão, você vai ler Gênesis capítulo 12. Deus
Deus nunca deixará de cumprir a sua aliança. Faraó nunca poderia sair vitorioso diante da aliança de Deus. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nós estejamos, meus irmãos, vivendo até em uma relativa prosperidade, como o povo aqui estava vivendo. Diz a palavra de Deus que o povo estava indo muito bem no Egito, até que surge um rei que não conhecia o servo do Senhor José. De repente, nós até estamos vivendo em um paraíso, em uma suposta prosperidade, mas Deus não vai deixar de cumprir a sua aliança, a sua promessa, porque de repente nós estamos em um momento de conforto em nossa vida. Deus vai criar uma situação, uma circunstância para fazer cumprir a sua promessa em nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que Israel estava frutificando, aumentando, diz o versículo 7, de forma que o texto diz que a terra se encheu de israelita. Porém, esse rei que assume não conhecia José. O tamanho populacional dos israelitas estava grande. Eles, na cabeça do faraó, estavam apresentando perigo para o reino dos egípcios. Israel, você que não conhece essa história que eu estou contando, né, eu vou aqui em rápidas palavras para você entender, porque tem muita gente que não consegue entender essa história aqui, porque ainda não leu Gênesis, nem muito menos Êxodo. Mas o povo estava, 70 almas entraram ali, junto com Efraim, a família de Efraim, na terra de Gósen, na terra do Egito. Eles estavam ali porque José, que era um hebreu, foi vendido para lá como escravo, e agora o povo de Deus havia prosperado. Daquelas 70 pessoas, muitas pessoas agora tornaram o Egito populoso, e aquele rei cruel pensou na cabeça dele, e aquela grande quantidade de pessoas poderia se juntar com nações vizinhas para atacar o próprio Egito, se rebelando contra o Egito. E ele tem uma ideia maligna, macabra. Aquele rei, ele sugere que as parteiras Sifrá e Puá, elas cometam um infanticídio, que elas matem aquelas crianças. O rei sugere para elas da a seguinte ordem: quando vocês estiverem observando o parto, cuidando daquelas crianças, quando vier ao mundo que for menino, o que é que você vai fazer? Você vai dar um nó aí no cordão umbilical e vai matar essa criança, vai matar esse menino. Vocês só vão deixar viver as meninas. Elas nunca cumpriram isso, e a gente vê isso aqui dentro da história bíblica. Mas antes de nós entrarmos aqui na passagem, e já entrando no primeiro ponto da mensagem, o texto nos apresenta que a cultura que tem no Egito, a cultura de morte que tem no Egito, e o rei aqui do Egito, ele dá 3 ordens. A primeira ordem, e eu quero passar por isso aqui muito rápido, é a ordem da aflição e da opressão. Aflição aqui na língua hebraica é fazer com que o povo de Deus estivesse ocupado. O faraó, aqui no versículo 11, diz assim: os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem. Ele deu 3 ordens. A primeira foi: tragam ao povo da aliança, ao povo judeu, a
aflição, ocupem eles, cansem eles, botem nas costas deles mais trabalho. O trabalho em si, queridos, não é algo ruim, ele faz bem para a nossa vida. O problema era que os israelitas não iriam mais ficar sem trabalhar. A carga horária do trabalho agora não era 24 por 24. O trabalho era forçado, penoso, doloroso. Os egípcios, o rei do Egito, malignamente, veja, a cultura do Egito é cultura de morte. Na cabeça do faraó, nos cálculos dele, as famílias israelitas não teriam mais tempo uns para com os outros, devido ao cansaço, à fadiga do trabalho. Mas graças à ação de Deus, mesmo com essa estratégia, Faraó via o aumento do povo. Ele tinha uma segunda estratégia, era a estratégia da amargura. Está aí dentro do versículo de número 14. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Não bastava eles afligirem o povo, trazer mais trabalho para o povo. Ele agora pensa, ele agora faz amargurar o povo. Uma das características aqui do rei do Egito é fazer a vida do povo ser uma vida amarga, sem sabor. Sua maldade era tão grande, queridos, que os momentos doces da vida de ser alguém israelita, alguém que morava ali naquela terra que era aparentemente boa no início, não tinha mais essa vida agradável, essa vida boa. Para Israel, para o povo de Deus ali no Egito, agora só restava amargura. Mas ele tinha uma terceira estratégia. Ele tinha a estratégia da eliminação. Parecia aqui uma boa ordem. Como eu já vos disse, ele disse: vocês vão matar os meninos. Não vou eliminar todos, apenas os meninos. Não confunda, querido e querida, você que está aqui me ouvindo nesta noite, os reis deste mundo de trevas, eles, os tiranos, os ditadores, os dominadores, eles, os governantes, os políticos, eles não fazem nada para o nosso bem, eles só fazem as coisas para eles mesmos. Agora, para nós de fato entrarmos aqui nessa mensagem, não é suficiente para nós apenas, irmã Dayana, entender como eram as ordens do faraó. Nós precisamos escolher a quem nós devemos obedecer. E agora eu entro aqui na mensagem. Glória a Deus. Eu vou apertar um pouquinho aqui, mas eu espero que você me compreenda. Aqui dentro do texto nós vamos ter 3 atitudes das parteiras em relação ao rei do Egito. Porque esse texto aqui precisa comunicar alguma verdade para nós. Eu peço que você preste atenção. A palavra de Deus. 3 atitudes das parteiras em relação ao rei do Egito. São 3 atitudes que mostram que uma pessoa é gerador de vida. Como é que eu sei se eu sou ou não alguém que gera vida? Através dessas 3 atitudes aqui. A primeira delas está aí dentro do versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e Puá, e a outra se chamava Sifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias,
verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem de ver. A primeira questão aqui, a primeira atitude de quem é gerador de vida é que essas parteiras, presta atenção como isso é interessante, elas não se dobraram às pressões do sistema. Quem é gerador e geradora de vida, quem é gerador e geradora de vida, não se dobra às pressões do sistema. O rei do Egito, ele tinha um plano. As palavras deste rei pareciam calorosas. Aqui não tem uma ordem em tom de ameaça. Ele diz: quando vocês forem fazer o parto, ajudar no parto, matem apenas os meninos. O rei do Egito, ele estava querendo selar o fim de Israel. Ele estava querendo acabar com a história dos meninos de Israel, mas acabar com a nação de Israel que ainda nem estava formada. O propósito, caso o rei do Egito conseguisse, era eliminar aos poucos o povo da aliança. Encontramos na Bíblia Herodes lá em Mateus fazendo a mesma coisa. Essas mulheres, elas não somente entendem que não devem se render à cultura maligna, como elas se arriscam e elas não se dobram ao sistema de Faraó. Existe um padrão. É muito sério isso que eu vou dizer hoje aqui, meus irmãos. Muito sério. Eu sei que a maioria de nós, e eu me incluo também, gosta de vir para o culto para sentir. Eu espero que você sinta alguma coisa. Mas eu queria que você pensasse hoje. Tenho visto o padrão de morte nos nossos dias. Muitos de nós temos cedido às pressões culturais dos nossos dias. A igreja do Senhor, ela parece estar descaracterizada. O povo de Deus, ele sempre foi diferente do mundo. E aqui eu não falo somente de roupas, eu falo em atitudes. Por exemplo, era comum no meio do povo de Deus os compromissos de namoro eles serem bem mais sérios. Antigamente, os compromissos de namoro dos meninos com as meninas, eles eram mais sérios. Algumas meninas e meninos, nos dias atuais, quando vão casar, elas já têm namorado com quase todos os meninos da igreja. Elas e eles estão se submetendo aos padrões, ao modelo do mundo, que diz assim: eu preciso experimentar, não vou casar com o meu primeiro namorado, eu tenho que experimentar o primeiro, o segundo, o terceiro, até que eu saiba se gostei ou não. Eu acho que nunca falei tanto aqui nesta igreja, como tenho falado sobre discernimento espiritual. Você e eu talvez não percebamos, talvez não tenhamos notado, mas aos poucos o mundo está parecendo com a igreja e a igreja está se parecendo com o mundo. E eu não estou, repito, falando de roupa, eu estou falando da nossa mentalidade. Nós, aos poucos, não se perca, eu estou falando de mulheres que não se dobraram à cultura de morte, à cultura do Egito, aos padrões culturais do sistema. Aos poucos nós vamos cedendo às pressões culturais, e eu ainda vou apertar isso um pouquinho mais, porque o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo usa o verbo aqui conformeis, ele está aplicando uma verdade para nós aqui nesta noite, crentes. Não tenha em seu caráter, na sua personalidade, em sua mente, o modelo do mundo, o modelo do outro. Não se torne de acordo com o mundo. Embora eu e você estejamos debaixo de muitas pressões culturais. Sabe aquela festa mundana, aquela amizade que te leva para bem distante da palavra de Deus, que leva você para bem distante do Senhor, aquela amizade que te atrapalha, aquela amizade que te leva distante do Senhor, aqueles jogos de celulares que atrapalham a sua vida espiritual, aquela brincadeirinha de passar 1 hora, 2 horas e muitas horas no Instagram ou numa mídia social que só atrapalha a nossa vida. Nós vamos cedendo aos poucos a estas pressões e não percebemos. Por isso que eu vim nesta noite aqui dizer para você: não se dobre, jovem, não se dobre, igreja do Senhor. Glória a Deus, verdade. Eu tenho a obrigação de falar. Eu queria vir aqui só para fazer você sentir, mas eu quero mais fazer você aqui entender a palavra, fazer com que você tenha desejo de ser santo, de buscar o Senhor. Glória a Deus. Satanás age da mesma forma hoje, da mesma forma que ele utilizou para ordenar Cifra e Puá matar. Ele faz do mesmo jeito. Ele está tentando, preste atenção, jovens, ele está tentando eliminar a sua vida. O diabo está tentando prejudicar a sua alma, não só dos jovens, mas a da igreja. O diabo, como rei do Egito, ele está tentando eliminar a nossa juventude. Só que diferente do rei do Egito, ele não destrói apenas homens, mas também mulheres. Quando meninos e meninas estão entrando, quantos meninos e meninas estão entrando por caminhos distantes da palavra, estão sendo conduzidos por Satanás. O diabo tem cada estratégia, queridos. Em cada época ele vai inovando. Eu tenho visto meninos e meninas, e eu digo isso com muita tristeza, que já perderam a sua personalidade, que já não sabem mais quem são. Eles estão iludidos pelas séries que banalizam o sexo e a sexualidade, fazem com que os meninos e as meninas percam, irmã Trenilda, a sua personalidade, que percam a sua vida normal de menino e menina. Eles já não sabem mais quem são. Meninos que se vestem com roupas de menina, meninas que se vestem com roupa de menino, e aos poucos Satanás vai assim adotando a nossa juventude. E nós muitas vezes estamos apenas brincando de igreja, brincando de culto. Campanhas e mais campanhas trazem à igreja pregadores cheios de mensagens vazias, mensagens que não edificam a igreja, mensagens que não exortam a igreja a retornar à palavra. Eu lembro que ainda jovem, entre 12 e 14 anos, eu não pensava sobre ter uma namorada. Eu não pensava sobre isso. Eu tinha entre 12 e 14 anos. Eu só pensava em jogar futebol, brincar. Hoje, muitos jovens com 12 anos já estão vivendo juntos. Meninas já estão grávidas. Meninas já estão grávidas, senhores pais. Você que me ouve nesta noite. Meninas já estão balançando os seus meninos no colo, sem ainda saber nem balançar as suas bonecas. Mas nós estamos apoiando os nossos filhos de 12 anos, incentivando que eles entrem em relações de namoro.
Eu nem vou entrar tão fundo nas questões da família, mas quantas famílias estão tão ocupadas, crentes, que nem tempo para estarem juntas em casa, ao redor da mesa, tem mais. Falta tempo para oração, falta tempo para o culto devocional. São muitas ocupações. A cultura do Egito continua a mesma. O faraó mudou, agora é o Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele tem colocado muitas atividades, muitas ocupações que tem tirado o nosso tempo, a nossa oportunidade de adorar o Senhor. Verdade. O culto devocional não existe mais. E o que nós vemos são famílias que estão se rompendo. O que nós vemos é a cultura do Egito invadindo a igreja. É amargura, é falta de alegria, é falta de vontade de buscar o Senhor. Glória a Deus. Misericórdia. Conforme uma pesquisa que eu fiz, o impacto na saúde, tanto mental como física, por causa do excesso de trabalho e falta de tempo para o descanso é enorme. A pesquisa alertou, queridos, que quase 400 mil pessoas morreram de derrames em 2016. Sabe por quê? Porque elas estavam trabalhando muito. 350 mil pessoas morreram por infarto. E essas mortes são atribuídas, segundo a pesquisa, a jornadas de trabalhos exaustivas, gigantescas. E o povo do Senhor está entrando na cultura do Egito e não tem mais tempo para a adoração. Faraó tem um único objetivo, queridos: matar, eliminar o povo de Deus o quanto antes. Mas Deus, nesta noite, tem levantado uma geração de Sifra e Puá que não se rendem e que não vão se render ao Deus deste mundo. São homens, são mulheres, são crianças, são jovens que são adoradores de Deus, que não se rendem à cultura de morte, que não se rendem ao medo, que não se rendem às pressões deste mundo, porque entendem que precisam e que devem ser geradores de vida. É tempo de nós nos posicionarmos, igreja do Senhor. É tempo de posicionarmos. Tem tantas coisas que eu ainda poderia dizer aqui neste texto, dentro dessa temática. Mas eu tenho que adiantar. Você e eu vivemos entre dois mundos. São dois reinos opostos, o reino de Deus e o reino do diabo. Não dá para sentar em cima do muro. O diabo, com as suas estratégias para nos ver, ele está se habilitando, se preparando para nos destruir, para acabar com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, com a nossa vontade de Deus. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos levantar como geradores de vida contra esse sistema, contra este mundo, porque nós servimos a um Deus poderoso. Aleluia! Eu fiquei muito angustiado esses dias preparando essa mensagem, meus irmãos. Eu nem sei se vou colocá-la. Eu estou até aqui gravando, mas eu não sei se eu vou colocá-la na internet. Não sei. A segunda atitude, a segunda atitude das parteiras, a segunda maneira como elas agiram, o texto diz que elas escolheram temer a Deus. Agora eu preciso deixar bem claro para você o que é temor. Temor, porque a gente lê a Bíblia muitas vezes, mas a gente
não sabe os termos. Muita gente acha que temor é ter medo de Deus. Às vezes somos igual a Israel. Quando Israel foi sitiado pelos assírios, eles desobedeceram ao Senhor, que os fez subir do Egito, e ao invés de temer ao Senhor, diz o texto de 2 Reis 17, que eles ficaram com medo dos outros deuses. Muitos deixam de obedecer a palavra de Deus com medo do homem e se esquecem que se nós temermos ao Senhor, Ele nos livrará. Temor é reverência e respeito, é quando nós ficamos impressionados pelo poder e autoridade de Deus. Essas duas parteiras aqui, de alguma forma, elas foram tomadas de uma reverência de Deus, porque o texto diz que elas temeram. Deixa eu dizer uma verdade para você: quem teme a Deus vive acima das pressões também. Glória a Deus. Quero perguntar para você nesta noite, para os que estão aqui, para Emanuel, Daniel, Daiane, Sandrinha, para Michele, para os que estão aqui, será que já lhe ocorreu que algum dia você será pressionado por causa da sua fé? Talvez ninguém coloque uma arma na sua cabeça e mande matar alguém, mas as pressões vão vir. E eu pergunto para você, você vai ficar em cima do muro ou você vai se posicionar? Essas duas mulheres aqui, elas tiveram uma escolha. Suas vidas aqui estavam em risco. Suas carreiras, elas eram funcionária pública do Egito. Elas trabalhavam para o homem mais poderoso do Egito. E as carreiras delas estavam em jogo. Mas elas tiveram coragem. Elas resolveram desobedecer. Simplesmente elas resolveram desacatar o rei do Egito. Sabe o que eu acho, queridos irmãos e irmãs? É que algumas pessoas, eu digo isso na igreja, algumas pessoas na igreja, elas são rápidas. Algumas pessoas na igreja, nos dias de hoje, elas são rápidas para desobedecer às suas lideranças. Muito rápidas. Elas batem o pé, elas dizem que só honram a Deus, mas na verdade elas não obedecem a ninguém. Pequenas decisões na igreja que tomamos, pequenas decisões mexem demais com o coração de pessoas que são desobedientes. E elas se rebelam, elas batem o pé, elas ficam com raiva, elas se afastam, elas começam a criticar e a falar mal da liderança. Entretanto, quando essas pessoas estão em suas empresas, lá no mundo, no meio dos seus patrões ímpios, lá nos seus setores, nos seus departamentos, que a sua fé é colocada em xeque, elas preferem o seu emprego. Quando elas são questionadas sobre Jesus, elas não fazem como fazem na igreja. Elas não ficam de mal, elas não deixam de ir, elas não deixam de falar do patrão, elas não vão falar mal do patrão no corredor. Sabe por quê? Porque isso dá demissão. Eita. Mas na igreja a gente se rebela. Lá fora a nossa fé é questionada e a gente fica calado com medo de perder o emprego, de perder o cliente, de perder a amizade, de perder o negócio, de perder isso, de perder aquilo. Quantos cristãos foram pegos na pandemia, recebendo ajuda do auxílio pandemia, enquanto tinham as suas carteiras assinadas? Que coisa feia, meus irmãos! Quantos políticos não foram pegos em atos ilícitos que beneficiavam eles com o dinheiro público? Que coisa terrível! Quero que você não se perca, não. Eu estou falando sobre cifrar e coar. E como eu e você devemos viver acima das pressões. É pressão, meus irmãos.
É pré-top. O negócio não é brincadeira, não. Eu acho que eu tive até aumento da minha pressão quando eu estava estudando essa palavra. Veja, os pais cristãos, e eu não entendo como alguns pais, né? Aqui estão alguns pais, alguns que querem ser pais, mas eu não entendo como é que alguns permitem que os seus filhos participem de festividades pagãs em suas escolas. Tem pais que liberam os seus filhos. Não, ele só vai dançar um carnavalzinho. Não, ele só vai pintar o rosto assim de matutinho. A gente vai se dobrando as pessoas. Eu trabalhei em uma empresa que todo ano ganhava prêmio. Quem se vestia de Halloween, chegava cada um com a fantasia mais estrambólica do Halloween. E pasme, eu vi muitos crentes se vestindo de fantasma, com a cara, com a cicatriz assim, é tudo de brincadeira, mas eles se rendem por causa de uma folga, por causa de um prêmio. Queridos, Faraó vai dar suas ordens malignas. O mundo vai dizer como você deve ser. O mundo quer dizer como você deve agir. Vai lhe pressionar, vai lhe obrigar. É a cultura que está ao seu redor. Quer te jogar para bem distante de Deus. Vou dizer mais um. Eu estava pensando em não dizer, mas Maria Ivanilda chegou, vou dizer. As pessoas hoje, elas não querem Jesus, não. Elas querem apenas uma oração. Ore por mim. Elas não querem Jesus, mas elas escutam os nossos louvores. Escutam. E principalmente os que estão chegando em nossas igrejas, que são meio que massageadores de ego. Uma dica para os regentes, né? Estude seus hinos antes de colocar. Eu disse ia apertar aqui um pouquinho, mas eu não estou falando diretamente para ninguém. A igreja está aos poucos se rendendo e em questão ao recebimento de novos membros, antigamente, Maria, vou dizer só que a senhora chegou. Antigamente a gente tinha membros e congregados, não era assim? Quem lembra? Eram membros e congregados. Quem eram os congregados? Eram as pessoas que estavam em situação irregular, que estavam orando para resolver as suas questões, para fazer parte da membresia, porque queriam fazer o quê? Ceiar, se batizar, trabalhar para Jesus. Mas hoje a igreja só tem um pingado de gente e uma ruma de visitantes. Visita um aqui, outro ali, outro acolá, um aqui, outro ali, outro acolá. Eu acho bom quando tem visitantes, meus irmãos. Mas essas pessoas, elas não querem, de alguma forma, um compromisso. Seria bom que a gente tivesse aqui todo domingo 10, 20 visitantes. Mas a questão é que essas pessoas, como visitantes, vivem no conforto, sem pressões de um pastor dando uma mensagem dessa chata, incomodando. É muito bom ir no domingo para aquela igreja que Michele disse hoje é a moda, agora é church. Ir para a church e ouvir aquela mensagem gostosa que diz que você é lindo, lindo e linda. É desse jeito. Viver sem compromisso é a melhor coisa do mundo. Só não é saudável. Por que tanta gente vive dessa forma, Emanuel? É como casais que vivem amasiados e nunca resolvem casar. Pode falar do diabo na frente dele, mas de casamento não fale nunca. Ele não quer. Porque ter compromisso é algo sério. A vida cristã é cheia de pressões, é cheia de perigos, é cheia de decisões que nós precisamos tomar. Quem vive para agradar pessoas, segura essa, por favor, nunca vai experimentar o
Quem não experimenta as pressões do Evangelho nunca vai saber o que é o Evangelho de verdade. Quem nunca teve a sua cabeça em jogo, em risco, por causa da cruz de Cristo, não sabe o que é viver o Evangelho. Verdade. Se as parteiras tivessem escolhido a ordem do faraó, elas teriam trilhado o caminho mais fácil, sim ou não? Sim. Claro, era muito mais fácil bater continência e dizer: sim, Senhor, meu patrão, vamos matar os meninos, vamos matar as meninas, o Senhor quer que mate mais quem? Quer que mate as mães também? Mas elas não se dobraram, porque o caminho do Evangelho é o caminho de renúncia. Por isso que em Atos 5:29, os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Geradores de vida. Quem gera vida, vive acima das pressões, renunciam às suas vontades. Quem é gerador e geradora de vida, vive acima das pressões deste mundo. Glória a Deus. Eu vou terminar este ponto e eu vou concluir a mensagem na próxima quinta-feira. Eu nunca gosto de fazer isso. Nunca gosto, porque eu acho que é desrespeitoso para você que veio hoje e que de repente não poderá vir na quinta-feira. Mas eu quero dizer que o temor dessas mulheres produz em nós o temor de Deus. Ele produz pelo menos 3 coisas em nós. Conforme Atos dos Apóstolos 9:31, temor produz em nós solidez. Quando nós tememos ao Senhor, nós estamos arraigados, edificados, caminhando no temor do Senhor. Atos 9:31 diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Hoje falta solidez, falta que a gente pise no alicerce do Evangelho, que a gente se edifique nesta palavra, que a gente caminhe nesta palavra. Temor produz, ou melhor dizendo, conduz à perfeição. Quem teme é santo. Quem teme a Deus é santo, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: portanto, 2 Coríntios 7:1, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Aonde é que se aperfeiçoa a santidade? É no temor do Senhor, diz Paulo. Quem teme a Deus, além de estar solidificado, além de caminhar em perfeição diante do Senhor, ainda caminha em sujeição. Glória a Deus. Sujeição ao outro. Porque Efésios 5:21 diz que quem teme a Deus se submete aos homens. Termino esse ponto contando uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Certo. Quero finalizar essa mensagem. Na verdade, ainda falta mais alguns pontos, mas eu quero finalizar contando a história de um soldado que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o nome dele era Desmond Doss. Desmond Doss. Ele era um cristão simples, alguém desconhecido, e ele se alistou nas Forças Armadas e ele recusou-se a usar arma, porque ele era um crente. Não que os crentes não possam usar, mas ele, como, se eu não me engano, ele era um adventista,
Ele se recusou aí, em plena Segunda Guerra Mundial, ele era um médico, e ele se recusou a ir à batalha com um fuzil ou com uma pistola na sua cintura. Ele disse que iria apenas pela fé. Houveram muitas empreitadas para ele não ir, mas Desmond Doss resolveu, conseguiu, e ele foi aceito, e ele conseguiu ir à guerra. Diz a história e diz o filme, Até o Último Homem, se você ainda não assistiu, que em Okinawa, quando o pelotão estava sendo massacrado, Doss correu sozinho para o campo de batalha. Ele estava desarmado. Ele estava sozinho, arriscando a sua própria vida. O Evangelho nos coloca em risco, meus irmãos. O Evangelho nos propõe uma decisão de arriscar a nossa própria vida. As pressões deste mundo não podem nos comprometer. Doss saiu no meio daquele fogo cruzado, as balas indo para cá e para lá, e diz a história que ele carregou em suas costas 75 homens. Ele, um a um, tirava da trincheira o ferido, subia, colocava no acampamento de segurança, subia, descia, colocava, e ele assim resgatou 75 homens, e a única coisa, a única arma que ele dizia que ele tinha era uma oração que ele dizia: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Me ajuda a salvar só mais um. Você e eu somos geradores de vida nesta noite. Glória a Deus. Desmond Doss arriscou a sua vida. As parteras de Fraipoá arriscaram as suas vidas. Ajuda-me, Senhor, a salvar só mais um. Glória a Deus. Ele não tinha arma, ele não tinha as forças de uma bala, mas ele tinha a convicção no Deus desta palavra aqui. Fique de pé em nome de Jesus.